Olá, leitores! Eu sou a Bia do blog Leituras e Comidinhas e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o livro da Chimamanda, Para Educar Crianças Feministas. E antes que comece o mimimi e a falação, vamos ler no dicionário o que é feminismo. Vou colocar aqui do lado para vocês. Feminismo, substantivo masculino, irônico, né? Movimento articulado na Europa no século XIX com o intuito de conquistar a equiparação dos direitos sociais e políticos de ambos os sexos, por considerar que as mulheres são intrinsecamente iguais aos homens e devem ter acesso irrestrito às mesmas oportunidades deste. O movimento pressupunha já de início uma condição fundamental de desigualdade, tanto em termos de dominação masculina ou patriarcado, quanto de desigualdade de gênero e dos efeitos sociais decorrentes da diferença sexual. Então, quer dizer, feminismo busca a igualdade entre homens e mulheres, diferente de machismo, que pressupõe que os homens sejam melhores do que as mulheres. Como educar crianças feministas? Esse livro, na verdade, é uma adaptação de uma carta que a Chimamanda escreveu para uma amiga dela. E nessa carta, ela dá 15 sugestões de como educar uma criança feminista. E quando eu falo criança feminista, eu acredito que o objetivo da Chimamanda não foi apenas criar meninas feministas, mas meninos e meninas que tenham essa visão de mundo. Mas vamos lá, as 15 dicas. Bom, a primeira sugestão da Chimamanda é que você seja uma pessoa completa. E faz muito sentido, porque como é que você vai criar uma criança sendo uma pessoa frustrada, uma pessoa infeliz, uma pessoa para baixo, enfim. Essa dica é mais voltada para as mães que muitas vezes abrem mão da sua carreira para criar os filhos. Então ela fala para a amiga dela nessa carta para ela trabalhar, continuar fazendo as coisas que ela gosta e não se sentir culpada e muitas vezes deixar o filho na creche ou com outra pessoa e tudo mais. Porque ela sendo feliz e ela estando completa, ela vai passar muito mais segurança e a criança vai acabar se inspirando nela, né? Fazendo o que gosta e tudo mais. A segunda dica é: façam tudo juntos. Não importa se dentro da casa mora o pai com a mãe e a criança, mora a mãe com o namorado, o pai com o namorado, com a namorada, enfim. Todo mundo que vive dentro de casa tem que colaborar, certo? Mesmo que tenha empregadas, pessoas que ajudem, é importante que a criança veja que ambos os adultos façam as tarefas e principalmente que estejam presentes na criação dela. Não adianta só a mãe fazer as coisas, porque geralmente é a mãe que faz tudo, a mãe que trabalha fora, a mãe que faz a criança dormir, a mãe que faz comida, a mãe que lava a roupa. A criança tem que ver que todo mundo tem que participar, inclusive ela deve ter responsabilidade dentro de casa também. A terceira dica é: papéis de gênero são absurdos. E isso é muito importante trabalhar com as crianças desde cedo. Porque geralmente as meninas crescem acreditando, né, sendo imposto para elas. A menina tem que gostar de rosa, tem que fazer balé, tem que ser boazinha, não pode ser pentelha, não pode subir em árvore, não pode brincar de carrinho, não pode jogar futebol e etc. E para os meninos é falado: menino não chora, menino é forte, menino é corajoso, menino tem que explorar, menino não... enfim. E isso é prejudicial tanto para as meninas quanto para os meninos, porque os meninos têm que aprender a se abrirem mais para os sentimentos, para as emoções, têm que saber lidar melhor com esse lado, e as meninas têm que saber que elas não precisam ser limitadas, que elas podem fazer e ser o que elas quiserem. Isso é muito importante trabalhar desde cedo. A quarta dica é cuidado com o feminismo leve. E isso eu conheço muita gente que é assim: eu sou feminista, mas tem sempre aquele mas. É o tipo de pessoa que fala: eu acho que homem e mulher devem ter direitos iguais, mas o filho precisa da mãe, tem coisa que só a mãe resolve. E não é verdade. O pai tá lá também para resolver, o pai também é pai, né? A quinta dica é: ensine a ler. Bom, isso é para todo mundo, né? Não só para meninas ou só para menino. Enfim,
Toda criança que sabe ler, ela cria um senso crítico, ela compreende melhor o mundo, ela se expressa melhor, ela raciocina melhor, ela questiona melhor. Então é fundamental que as crianças tomem o gosto pela leitura. Isso vai criar pessoas muito melhores para o futuro. A sexta dica é questione a linguagem. Muitas vezes a gente usa frases que a gente não percebe, mas que subjugam o gênero. Por exemplo, vai varrer o chão. A menina está varrendo o chão, não está varrendo direito, está deixando umas poeirinhas para trás. A mãe vai lá e chama atenção. Varre igual a menina, está varrendo igual o menino. E não é assim, né? Tanto a menina como o menino tem que varrer o chão da maneira certa. A sétima dica é: nunca fale do casamento como realização. E isso acontece muito com as meninas. As meninas crescem e muitas vezes, quem é que não fala? Ah, já tá na hora de casar. Ah, mas se você não quer casar? Ah, o sonho de toda menina é casar. E não é verdade. A menina, nada de errado em querer casar. Mas esse sonho de casamento é imposto muito mais para as meninas do que para os meninos. Então, como é que acontece? As meninas crescem querendo casar, sonhando com vestido longo e blá blá blá, e os meninos não dão tanto valor para o casamento. Aí o que acontece? Viram adultos, a menina com aquele sonho de casamento, o menino não tem esse sonho. Como é que essas duas pessoas vão conviver juntas, vão casar? O menino faz a vontade dela, aí ela no casamento fica infeliz porque ele não dá tanto valor para o casamento quanto ela. A sugestão da Chimamanda é criar as meninas, não falando que o casamento é errado e tudo mais, mas não tratar o casamento como uma realização pessoal. O casamento vai acontecer? Pode acontecer, pode não acontecer. O importante é a pessoa estar feliz, certo? A oitava dica é: não se preocupe em agradar. As meninas, elas são criadas muitas vezes para serem boazinhas, para se vestir do jeito certo. Ah, faz isso porque não faz isso porque os homens não gostam. Ah, não faz isso porque aquele ambiente não permite. Não faz isso porque tem que ser desse jeito. Ah, e a tradição é assim. E não, a menina tem que se vestir do jeito que ela quiser, tem que se comportar do jeito que ela quiser. Claro, tem que ser educada com as pessoas, mas não maltratando, não fazendo nada de errado. Ela tem que ser feliz. Olha só quem acordou, né, meu amor? Bom, continuando. A nona dica é dar senso de identidade para as meninas. Na carta, a Chimamanda ainda fala, né, para amiga dela, que é de uma tribo, comunidade Igbo, eu acho. Não lembro onde fica exatamente. Mas fala que é importante que a menina tenha contato com a cultura dela. E eu acho que isso é importante para todo mundo. Saber, conhecer as raízes da família, as tradições e tudo mais. Porque a criança que tem esse alicerce, ela vai saber se preparar melhor para o futuro e vai saber quem é ela no mundo também. A 10ª dica é: esteja sempre atenta à aparência e às atividades da menina, ou do menino também. Mas principalmente das meninas, porque as meninas crescem nesse mundo que tem que ser perfeito, que a beleza é tudo, que tem que estar sempre dentro daquele padrão limitado e etc. E a gente tem que ensinar essas meninas que fazer atividade física é ótimo, faz bem para a saúde, mas que não é só pela aparência, ou não pode ser motivado pela aparência. A menina tem que ter a aparência que ela quiser, tem que se sentir bem com ela mesma e, claro, que incentivar as atividades físicas pela saúde, pela diversão e enfim. Bom, a 11ª dica é questionar o uso seletivo da biologia para algumas normas sociais. É lógico que, biologicamente falando, o homem é mais forte, a mulher é mais frágil e tudo mais. E muitas vezes isso, né, meu amor? E muitas vezes isso acaba atrapalhando ou restringindo, criando normas meio que absurdas. Muitas vezes a gente vê isso. O pai não deixa a filha jogar futebol porque futebol é coisa de menino, é um esporte bruto e tudo mais. Ou a mulher não pode ter determinada profissão. São aqueles tabus que a gente já conhece. Mulher caminhoneira, mulher pedreira, mulher engenheira, mulher mestre de obras, enfim.
a gente tem que ensinar as meninas a questionarem isso e os meninos também. A 12ª dica é falar sobre sexo, tanto com os meninos como com as meninas, porque os meninos são ensinados desde sempre a serem pegador, sair com as meninas, eles são estimulados a isso, a se conhecer e tudo mais. As meninas não, elas são reprimidas, elas são ensinadas a se guardar para o cara certo, e muitas vezes elas acabam não se conhecendo, não sabendo o que querem delas mesmas. Então é importante criar esse ambiente de conversa e amizade até para a criança se abrir com você no futuro. A 13ª dica é que romances vão acontecer e você precisa dar apoio. Então, crianças crescem, se apaixonam e você vai ter que saber lidar com isso. Então é fundamental criar um ambiente que permita essa troca de experiências, que a criança queira te procurar. E você precisa dar apoio, independente do relacionamento que essa criança tiver, se vai ser com menino, se vai ser com menina, como é que vai ser, né? É importante criar isso. 14ª sugestão é muito interessante, porque ela fala: ensine sobre opressão, mas não transforme os oprimidos em santos. Porque muitas vezes a gente vê, né, muitos discursos falando sobre os opressores, que as mulheres passaram muito tempo reprimidas e não sei o que, blá blá blá, e vamos odiar os homens, ou qualquer outro grupo de minoria que acabe se fazendo muito de vítima e tudo mais. A gente tem que analisar com senso crítico e ensinar as crianças a fazerem isso também. E a 15ª sugestão é: ensine sobre diferenças. Nesse mundo ninguém é igual, nem os gêmeos são igual, todo mundo tem as suas particularidades e a criança tem que saber lidar com isso. Porque sabendo lidar com as diferenças, aí vem o respeito, vem a educação e a gente precisa criar crianças melhores, né? Então, sendo mãe de menina, eu gostei muito desse livro. Eu acho que todo mundo deveria ler, não só os pais e mães de meninas, mas de meninos também. Porque ser uma criança feminista, na verdade, não é querer que as mulheres se sobressaiam aos homens, é querer um mundo mais justo, mais igualitário. Então eu acho que vale a pena sim ler esse livro. É um livro curtinho, você consegue ler ele em um dia, é muito bacana, a linguagem é legal. E vale a pena, eu super recomendo. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um joinha e se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!